Então vamos lá. Vamos entender um pouco da JC Drawing, galera. Primeiro a gente vai falar sobre as cores dela, do mapeamento. Tá? Notem que a gente tem cor azul, amarelo e cinza, que são as três cores predominantes de uma placa. Aqui. O que cada uma significa? Por que eu tenho três cores diferentes? Pessoal, tudo que for cinza é o terra. Tudo que você olhar agora para esse software de mapeamento e tiver na cor cinza, você sabe que é terra. Ó, esse pad é terra, é terra, é terra. A interposer na lateral, olha quantos terra ela tem, olha. Terra, terra, terra. Por isso que ela demora para entrar em fusão. Por quê? Qual que é a função do terra na placa? Além de ter uma função eletrônica, né? Mas dissipar calor. Né? Dissipar calor. Ok. Então, tudo que vocês veem que é cinza é terra. E o que eu tenho que entender do terra? Todos são interligados com todos. É o único terra na board, galera. Então, se eu pegar na escala de BIP, botar uma ponta em cima de um terra, e lá na ponta da outra placa em cima de outro terra, vai bipar. Então, terra é universal. É um terra apenas na placa. Beleza? Ok. Os azul, que muita gente se assusta, principalmente no primeiro dia de treinamento, quando começa a limpar e começa a sumir os padzinhos na placa. Aí você começa já a se desesperar. Caramba, tô fazendo cagada. Tô limpando aqui, tá saindo um monte de pad. Tô fazendo tudo errado, né? E na verdade não, galera. Na verdade, esses pads são NC. Se eu dar um zoom neles aqui, ele vai me mostrar no contact. Ou seja, ele não tem contato na placa. No CI existe uma função, mas está isolada. Está isolada. Tá? Então por que eu falo isso? Porque às vezes o cara tem um machucadinho do lado de um NC na placa, que a gente machucar a placa é terra. Ele tem um machucadinho do lado do NC e fala assim, ah, nem vou isolar porque do lado é NC, nem tem contato. Não tem contato na placa. Se você aterra a placa e o pad do CI aterra a placa, você fecha um curso no CI. Então, muito cuidado. NC é só para você não se preocupar se o pad cair. Ficar ali tudo pretinho. Mas se tiver algum risco na placa próximo a ele, pode isolar. Porque senão você vai fechar curto. Tá? Então, fique muito atento a essa parte do NC. Porque tem gente que pensa que é NC aqui, lá no CI também é NC. Se aterrar não tem problema, porque é um bloco vazio. Não, tem. Até então, se você virar o CI e medir um NC, ele vai te dar um valor na condução reversa. Então, existe ali um semicondutor. Uma parte do semicondutor, beleza. E o amarelo? Porque o amarelo, pelo que eu estou vendo aqui, a placa é praticamente quase um Minion, né? É toda amarela. Por quê? Porque a ramificação dela é positiva. Também temos malhas negativas, né? A malha em amarelo, mas é a ramificação dela de alimentação. Então a gente pode dizer assim, ó, o que as malhas amarelas? São alimentações ou comunicações. Então tudo que está em amarelo ou ele está alimentando ou ele está se comunicando, um dos dois, tá? Como que eu vou separar, como que eu vou saber o que alimenta e o que comunica, tá? Normalmente, galera, as malhas de alimentação começam com PP, tá? Ou PM. Por quê? PP significa Power Positive, ou seja, uma alimentação, um poder positivo. E PM é um poder negativo. Não é o terra, é uma alimentação, só que ela é negativa. Então, em vez de marcar 5 volts no multímetro, vai te marcar menos de 5 volts. Tá? Então é a mesma coisa, só que ela é negativa. Em vez de marcar mais, vai marcar menos. Beleza. Então, ela se traz em 3 cores. Cinza terra, azul NC. Então, quando cair NC, não vai recuperar NC, não vai precisar isolar o pad que caiu do NC. Porque ali já é isolado, ali é tudo preto, pode ver quando sai com isso um ponto escuro. Não precisa isolar o pad. Você só vai isolar se você arranhar e ver uma parte dourada próxima a ele. Isola para não ter dor de cabeça. E tudo que está em amarelo é alimentação ou comunicação. Tá? Então normalmente começou com PP, é as malhas de alimentação. As demais, né, são malhas de comunicação, mas a gente tem que ver no esquema elétrico. Depois a gente também vai entender isso aí. Bom. Na JC Drawing, gente, lá em cima eu tenho um botão chamado Left e Right. Aqui, ó.
Onde está o mouse lá e acendendo lá em cima lá, ó. É uma flechinha da Skol para a esquerda e uma flechinha da Skol para a direita. Rotação de placa, galera, ó. Rodo para um lado, 90 graus para um lado, 90 graus para um lado, 90 graus só para um lado. Agora eu vou lá do outro, 90 graus de um lado, 90 graus do outro, 90 graus do outro. Para que eu vou ficar rodando a placa assim? Porque às vezes você quer deixar a placa no mesmo sentido que a placa está na bancada. Porque fica melhor para você se localizar. Porque é ruim você estar com a placa de cabeça para baixo de um lado e a placa de outro lado do outro. Aí você não consegue saber onde você está. Né? Então normalmente a gente usa essa seta justamente para isso. Para poder deixar a placa no mesmo sentido, certo? Que eu estou olhando aqui no microscópio. Ok. Além disso aqui, eu tenho lá, ó, side A, side B. Ou seja, lado A e lado B. Na placa do 11 não funciona isso aqui, ó. Do 12, no caso. Em algumas placas vai funcionar. O que é isso aqui? Ele vai te marcar, ele vai te mostrar só um lado da placa. Normalmente é iPhone que é uma única board, que não é dupla. Por exemplo, iPhone 7. O iPhone 7 só tem dois lados. Então, side A é aí em cima, onde está o processador. Side B é embaixo, onde está a memória, o Wi-Fi que vocês removeram lá. Tá? Ele abre só a parte da frente ou só a parte de trás. Aqui no caso do iPhone 12, olha, está abrindo tudo de uma vez só. Tá? Ok. A gente também tem aqui o zoom, mas o zoom, gente, a gente vai usar na bolinha do mouse. Aqui, ó. No scroll do mouse, para cima e para baixo. Não precisa apertar Ctrl nada, ó. Só com a bolinha do mouse eu consigo dar o zoom e tiro o zoom. Ok. A gente também vai ter o mirror. O que é o mirror? Mirror em inglês é espelho. Então é como se você estivesse vendo a placa espelhada. Para que serve isso? Para medir componentes fora da placa. Um exemplo, a gente usa isso muito para CPU. Aqui. Se eu removo a CPU do celular e boto ela desse jeito que está aqui, ó, tirando ela e olhando ela, fica difícil eu me localizar. Ela não bate o mesmo... Tinha uma CPU aí, ó. Não tem? Aí na tua bancada. Vê se não tem uma CPU solta. Lá é do 11. Deixa eu abrir o 11 aqui. Só pra gente... A 15. 15 iPhone 13. Tinha uma aí, meu, em cima da tua bancada. Deixa eu abrir o 13, não tem problema. Fechou a Dragon. Pera aí, galera. Abriu o 13, fechou a Dragon. Ó, um exemplo aqui, ó. Se eu pegar a CPU e abrir a Drawing e tentar imaginar ela, ó, vai ficar difícil, olha lá, ó. Tem 3 buraquinhos aqui. Aí se eu virar os 3 buraquinhos aqui, olha lá, a bolinha maior vai pra direita. E aí, aqui tá na esquerda, ó, eu nunca vou conseguir encaixar ela exatamente como tá ali. Por quê? Porque ela fica soldada aqui em cima. Então quando eu tiro e viro, eu preciso espelhar a imagem. Tá? Então olha lá, eu nunca vou conseguir chegar no mesmo desenho aqui com a CPU, nem se eu virar, ó lá. Se eu virar e botar os dois pra lá, ó, não vai, ó lá. Nem se eu virar a placa, galera. Então nem uma vez que eu virar aqui, vai ficar exatamente o mesmo desenho. Rafa, mas pra que tu vira a CPU? Porque às vezes você levanta a CPU e cai pad. E os terras da CPU normalmente não precisa fazer. Então quando o cara caiu 4 pads da CPU, eu quero ver se ela é terra. Então pra mim não ficar apanhando pra Drawing, tentando imaginar se tivesse saindo, eu vou lá na Drawing e clico em Mirror. Que ela vai fazer o quê? Espelhar a placa, ó. Cliquei em Mirror. Só não pode esquecer depois de inverter, clicar em Mirror de novo, porque senão você vai ficar vendo a placa sempre ao contrário. Tá? Olha lá, Mirror ficou ativado. Agora olha só, eu vou lá na CPU. E agora sim. Agora eu tenho o mesmo desenho das duas. Olha lá. Os 3 DTCs embaixo, que são capacitores da CPU, esses cristais aí.
Ó, 2 lá em cima, ok? Um no cantinho lá, aí sim. Então sempre quando eu querer ver o CI, caiu um pad do CI. Pode ser de qualquer CI, galera, da NAND, do codec. Você clica em mirror, bota o CI do lado e analisa. Opa, aqui tá o CI que esse pad caiu. Não é NC, o exemplo na placa, então não vai fazer, né? Não vai fazer falta. Então, beleza, então o mirror é para espelhar a placa. Ok. E, ó, cliquei em mirror de novo, desespelhou a placa. Aqui na Drawing também, na nossa direita, a gente vai ter a parte do esquemáticos. Um exemplo, do 13 ainda não tem esquema elétrico. Eu vou abrir o iPhone 11 aqui. Na direita, gente, vocês sempre vão ver que ela vai sempre abrir duas telas. Sempre. Tá? Rafa, mas o meu monitor não é tão grande, é pequeno. E aí aquele lado direito está me atrapalhando. O que você vai fazer? Lá em cima tem a aba L+, lá onde está piscando lá em cima, e R+. L+, R+. Na verdade aqui tá, exatamente, L+, e R+. Se eu clicar L+, some aquela parte. E eu fico só com a placa aqui livre para me trabalhar. Ó. Ah, Rafa, agora eu quero ver do outro lado lá, que eu quero ver umas coisas. Vai estar lá, ó, L-. E aí, abre aqui. Aqui vai dizer os componentes da placa. Tá em chinês, né? Mas a gente tem no material mapeado. E ali embaixo já começa todo o esquema elétrico da placa. Rafa, eu queria aumentar o esquema elétrico. Você pode vir com o mouse no meio, também aumentar ou diminuir, ou ir lá em cima no R+. Quando eu clico no R+, aí eu abro só o esquema elétrico. Só o esquema elétrico, ó. Ah, Rafa, agora eu quero ir lá no software do mapeamento. Clica R-. Aí sim, ele vai mapear e vai dividir a tela. Se você querer dividir mais, exemplo, eu gosto de meio a meio, um exemplo. Você pode fazer. Fica ao seu critério, ó. Seu critério. Até aqui desse lado aqui, você consegue diminuir um pouco se você quiser, ó. Pronto. Tá? Então, aqui também eu consigo mexer. Um negócio legal, galera, da JC é que um exemplo. Eu quero clicar nesse capacitor e quero ver aonde ele está no esquema elétrico. Eu clico aqui e quando eu clicar aqui, ele já me abre no esquema elétrico, ó. C4006. Desculpa, C46_K. C46_K. Então eu sei, ó, que ele faz parte da malha VRF_LO_1V15. E de fato, aqui já me diz isso. Quando eu dou zoom nos componentes, galera, ele já me diz o nome da malha. Ó, de longe fica difícil eu ver. Então, com o scroll do mouse ali, a bolinha do mouse, ó, eu venho, e eu consigo saber o nome da malha. Se eu querer saber no esquema elétrico, eu clico aqui, ele já vai me abrir no esquema elétrico, o mesmo nome da malha, ó, PP LED 1 Bust Out. Tá? E aqui eu tenho as características eletrônicas do componente. Beleza? Eu não uso control nenhuma vez, tá, galera? Só com o mouse mesmo, só com o mouse. Ok. O que eu tenho que entender agora? Que na Drawing e também em qualquer esquema elétrico, eu tenho a nomenclatura. Porque se eu olho só de cima assim, ó, ou eu pego a placa para olhar, eu não sei se é um capacitor, se é um resistor, se é um filtro, se é um diodo, né? Lógico, depois com a experiência você consegue ficar mais malandro e você consegue já diferenciar. Mas no início é ruim, porque às vezes o cara pensa que é tudo capacitor, ou se é tudo resistor, enfim, acaba confundindo. O que eu tenho que entender? Que existem nomenclaturas. Um exemplo, se começa com C, é de capacitor. Ó, isso aqui é o símbolo do capacitor. Isso aqui não, galera, isso aqui é o terra. Aqui é o terra. Mas esses dois riscos aqui, ó, é o símbolo do capacitor. Então, tudo que começar com C, gente, é capacitor. Capacitor não tem lado de soldagem. Tá? Esses da placas que a gente está falando aqui, esses capacitores cerâmicos, tá? Existem capacitores de outros equipamentos eletrônicos que vai ter polaridade. Tá? Então, tudo que eu falar aqui para vocês é baseado em iPhone, em smartphone. Tá?
Então, ele não vai ter lado. Tá? Começou com C, é capacitor, então o capacitor não vai ter lado e a polaridade dele, gente, só vai ser aplicado depois de soldado. Então, ele na placa, ele se autoadapta à polaridade da placa. Tá? Então, não precisa ficar, qual lado que é, esqueci qual lado, não precisa. Tá? Beleza. Depois, eu tenho o resistor, R. E S é o símbolo do resistor. Ó, tipo um serrotezinho. Tá? Que o próprio nome já fala, resistor. Ele vai resistir, né, a passagem da tensão aí. Ok. O resistor, gente, ele também não tem lado. Ok? Então eu soldo de qualquer lado. Normalmente ele é pretinho em cima e embaixo ele é branquinho. Tá? Ah, eu soldei com o branco para cima. Gente, não tem problema. O certo é soldar com o pretinho para cima, lógico. Tá? Até porque ele dissipa calor e aquele material é feito para isso. Tá? Então sempre tem que deixar o lado preto para cima, até para ficar também num tom mais harmônico, né? É para deixar tudo pretinho, tudo certinho, igual original. É, padrão. Deixa um down na placa. FL. Então vamos clicar no FL, notem, ó, que é tipo é muito parecido, né, com o resistor, o símbolo aqui, ó. O FL, gente, ele é filtro. A gente pode dizer que ele é um fusível, tá? Ou seja, ele é um componente eletrônico de proteção. É o fusível do som do teu carro, um exemplo, né? É o disjuntor da sua casa. E quando passar uma corrente muito alta, ele vai desarmar. Mas esse ele não desarma, ele se abre, ele se estoura. Pum. Esse aí, para identificar só pelo símbolo, não tem como. Exatamente, pela nomenclatura. Pela nomenclatura, isso mesmo. Por isso que é interessante ver a nomenclatura também. Não só a simbologia, né? Não só o desenho, mas a nomenclatura também é interessante. Então, FL é filtro, tá? É um fusível. Notem lá, ó, é zero, não tem resistência aqui, ó, zero. Tá? Muita gente troca o filtro por um jumper. Ah, vou botar um fiozinho no lugar do jumper. Funciona? Funciona, que é uma maravilha. Rafa, você já fez isso? Já. Já fiz isso, né? Não sou mentiroso igual muita gente. Nunca fiz. Eu já fiz, eu fiz um monte já. É mais rápido, né? Muito mais rápido se soldar um componente. Só que é o seguinte, é o risco que você corre. Por quê? Porque você perde a proteção do aparelho. Tá? Você perde a proteção do aparelho. Porque um filtro desse aí, um exemplo, podemos dizer que ele suporta 300, 400, 500 miliamperes até estourar. Um jumper, 2, 3 amperes. Dependendo do jumper, 4, 5 amperes. Então, se a malha estiver em curto, vai fritar porque não vai ter um protetor. Aí torra tudo. Então, é um risco que você assume. Tá? Beleza. Mas é bonzinho fazer um jumperzinho em vez de quando assim. É rapidinho, né? Você é louco. Coisa boa. Ó, aqui, gente, L é indutor. A famosa bobina, ó. Faz o L, não. Faz o L. Tinha que ser vermelho lá em cima. Pra acabar. Essa porra de governo. Faz o L, não. Faz o L. L4020. Então, é bobina, tá? Gente, bobina também, ela não vai ter lado. Ela vai ter uma marcaçãozinha lá, certo? Que é onde vai estar a tensão contínua dela, onde inicia a tensão contínua. E aqui é onde ela vai modular, né? Vai fazer o processo de indução no encapsulamento dela. Então a bobina, galera, eu posso soldar, por mais que ela tenha marcação, ela vai ter uma bolinha em cima, tanto faz a linha de soldagem, tá? Porque na verdade a bobina é um filamento enrolado. Lembrando, sempre quando a gente for trocar os componentes, gente, um exemplo, eu vou trocar essa bobina, eu tenho que respeitar tudo isso aqui, ó. Isso aqui é a característica elétrica dela. Isso não serve só para bobina, para capacitor, para filtro, para resistor. Então eu entro no esquema elétrico da placa que eu vou trocar, olho qual que é toda a nomenclatura. Não é em cima, gente, não é isso aqui, ó, L4020. Um exemplo, eu vou em outra placa e busco L4020. Não, a não ser se você está com a mesma placa. Aí você não precisa nem buscar o esquema, vai lá no mesmo componente, no mesmo local, fisicamente, né? Mas, por exemplo, eu estou com o iPhone X e vou pegar o componente do iPhone 12, se eu pesquisar L4020 no iPhone 12, eu vou achar outra bobina com outra característica eletrônica.
Isso ali não tem nada a ver com a bobina ali em cima. Tá? A característica eletrônica vai estar no esquema elétrico, que é o que está embaixo desse L4020. Então, isso aqui é que eu preciso ter na outra bobina que eu vou colocar. A mesma característica eletrônica, elétrica, tá? Dá para copiar essas Dá, características? e colar. Uhum. Normalmente, o que eu faço para ser mais fácil? Eu copio só o começo aqui, tá? Bato uma foto inteira, vou lá no outro esquema da placa que eu quero pegar e vejo qual que é 0.47 microhenries, né? Que é a unidade de medida da bobina. E vejo qual que é. Tem uma 0.47. Mas ela é de 20% tolerância? É 5.6 amperes? É 0.30, é 0.3 ohms? Então beleza, então posso tirar essa bobina daqui. Tá? Assim. Mesma coisa para capacitor. Então L é a nossa bobina. O que a gente vai ver muito também é a nomenclatura U. U é CI, galera. Então, começou com U, você sabe que é CI. Semicondutor. Desculpa, circuito integrado. Não, deixa de ser um semicondutor, né? Mas CI é de circuito integrado. Então, começou com a letra U, eu sei que está se tratando de um CI da placa. Agora, aí sim, CI tem lado. Eu não posso colocar o CI em qualquer lado. O CI, gente, ele sempre vai ter uma setinha aqui, ó, verde, azul, sei lá, cor azul ou verde isso aqui? Verde? Azul? Sei lá. Azul esverdeado. Azul esverdeado. Verde água, verde água? Com azul, sei lá. Ó, normalmente, ou vai estar 1, é sempre ou o primeiro número ou a primeira letra, tá? Do nosso alfabeto ou do nosso negócio numérico. Então, ou vai estar A1, ou vai estar A0, ou vai estar 0, ou vai estar 1. Então, é sempre o menor número com a menor letra, tá? No caso aqui é 1. Então, a setinha tá pra cá. Vamos ver outra setinha, ó. Essa setinha tá pra cá. Quem que tá aqui? A1. Então, é sempre o menor número com a menor letra. Porque se eu for no outro canto lá, ó, lá já é AG1. Então não é. A GG já é pra frente. AG333, não. A33 não. Então é sempre menor letra que a menor. Então A1 é o menor entre eles. Mesmo, isso para todos os componentes, galera. Um exemplo, vamos ver a setinha aqui. Onde está a setinha desse aqui? Aqui. A1. Tá? NAND. Ó. A2, B1. Ó, o A2 aqui por enquanto é o menor. E não tem A1 desse lado. Então eu vou no A2. Ó, tá aqui. A2, justamente é onde está o quê? A minha setinha. Rafa, tem outro jeito de olhar? Tem por foto. Lá em cima, galera, eu tô indo com o mouse lá, ó. Tem uma opção chamada real. Aqui, ó, real. Ó lá. Quando eu clicar real, ele vai me dar a foto da placa, ó lá. Se eu boto o mouse em cima, ele some, ó lá. Mas a bolinha, o A1. Setinha é o A1. Bolinha é o A1. Bolinha é o A1. Bolinha é o A1. Então, com a parte real, eu também consigo saber aonde é a nomenclatura, aonde é a posição do componente. Beleza. E a minha carteira tá na porta. Vamos lá. D. Diodo. Tá? Diodo, ele também vai ter lado. Tá? Ele vai ter uma marcaçãozinha nele. Tipo um risquinho em cima dele, tá? Então, deixa eu ver se aqui vai marcar. Olha lá, ó. Ele tem sempre uns risquinhos em cima dele, tá? Que como a gente pode ver, o risquinho, ele vai soldado na parte do anodo, olha lá, ó. Então, o risquinho, ele vai soldado na parte do anodo, olha lá, ó. Qual o símbolo do diodo? Vamos lá agora. Aqui. Aqui, ó. É a setinha indicando um sentido. Ou seja, a corrente vai, tensão é a corrente, mas não volta.
Então a seta indica só onde está indo, mas não pode voltar por quê? Porque tem uma barreira. A de anodo, K de catodo. Em inglês é catode, né? Mas a simbologia fica A e K. Tá? Anodo e catodo. Tá? Esse aqui é o datasheet dele. Ok. E aqui, gente, quando fala RUM, fala da onde que ele faz, do que ele está fazendo parte, do setor do backlight. Ó, e é backlight. Muita gente fala blacklight. Não é black, não é luz preta. É back de fundo. É, luz de fundo, que é um backlight. Lembrando, gente, que backlight é só as telas LCD que tem, tá? Um exemplo, do 6 a 8 Plus, e dos novos, a gente tem o XR11. X é OLED, então não tem backlight. Tá? XE, XS Max não tem backlight. É tudo telas OLED, né? Que a Apple chama de XDR. Tá? Mas são telas de OLED, ou seja, não existe um backlight, não tem uma luz de fundo. São LEDzinhos, pequenos LEDzinhos ali. Ok. Quando for trocar, por exemplo, o diodo, vai ser essa numeração de baixo? De baixo. Isso. Tem que ser igual. Exatamente. Ó, então aqui a gente tem mais um que é chamado de Y. Aqui. Cristal oscilador. Tá? Esse aqui também vai ter lado, tá, galera? Na placa. O cristal oscilador ele tem lado. E começa com a simbologia. Ó, lá é o desenhozinho dele assim, ó. Ó lá. De um lado, como se fosse o símbolo de um capacitor com um retângulo no meio. Tá? Então esse aqui também, a gente olhar lá no esquemático, aqui não mostra, né? Mas ele vai ter uma bolinha ali nele. Tá? Ou pelo desenho, pela escrita, você consegue sempre respeitar ele, tá? As nomenclaturas pode ser sempre a mesma do Android, né? Aham. Igualzinho. Bom. O que mais a gente vai vendo aqui? Eu vou mostrando para vocês. Então, o Y é cristal oscilador. FL, capacitor, CL, ah, tá. A gente vai ter os PP e TP, galera. Tem uns que começam com PP e TP, ó. O que é PP e TP? São são pontos de teste. Tanto PP, tanto TP são pontos de teste. Qual que é a diferença dos dois? O TP, T de tatu, P de pano, ele vai estar já em amostra. Ou seja, ele já vai estar dourado, assim, ó. Deixa eu pegar uma placa. Usa geralmente para testar. Testar, como é que é? Para testar peso. Depende, tem, praticamente todos os setores batem num teste point isso aí. Ah, pode ser setor de carga, num teste point, de imagem. Isso. Ó. Então, isso aqui, galera, ó, são test points. Ó lá, ó. Lá na câmerazinha lá em cima, ó. Estão em dourado. O que é o PP? Ali, ó. Eu tenho que raspar ele. Eu tenho que pegar um bisturi. Ó. E raspar bem certinho, ó. Cuidado para não abrir muito, para não pegar os terras ao redor da board, né? Ó. Porque senão na hora de medir ou só dar um fio ali, você pode aterrar e aí te confundir, tá? Então, essa é a diferença de TP para PP. Ambos são pontos de teste. Ali você pode testar, dependendo,
alimentação da BB-PMU, que é o nosso CI que alimenta a baseband. Eu posso testar setor de carga, eu posso verificar a VDD-Man, que é a nossa malha principal. Então tem vários pontos, tem cada test point desse aí, vai te levar a um caminho diferente. Passa uma malha por ele. Exatamente. Exatamente. Podem ter malhas repetidas. Eu posso ter mais de um test point de uma malha. Mas normalmente, pode ver, olha quantos a gente tem ali. Deixa eu aumentar aqui pra vocês, ó. Olha aí. Olha aí. Tudo isso aí é ponto de teste. Pra saber qual a malha que ele passa, tem que clicar em cima dele bem. Exatamente. Daí lá na drawing, eu tenho todos os test points atrás também, ó. Tudo. Aí se eu clico em cima dele, lá em cima me acende o nome da malha. Lá em cima lá, ó. Já acendeu o nome da malha. Aqui, clicar aqui. Lá em cima, já falou que é PP VDD Main. Lá em cima, lá, ó. Beleza. Aqui ele não fala o nome da malha, ó. Mas se eu vim aqui no próprio esquema elétrico, ó lá. TP0702, que é o que eu tô. De que malha que é? PP VDD Main. Ó. Ah, eu vou lá no outro test point aqui. TP0715. Então, TP0715, eu vim aqui no esquema elétrico. PP GPU, é linhas gráficas, tá, gente? CPU, nosso processador. GPU é a nossa placa de vídeo, que também está acoplada ao processador, tá? Então, sempre quando vocês verem, CPU é processador. GPU é a placa de vídeo do processador, é a parte gráfica do iPhone, tá? Se eu quiser pesquisar, por exemplo, pelo nome de alguma linha, também dá certo. Né? Também dá. Um exemplo, lá em cima lá, ó. Tá vendo que aqui tem uma caixinha? Eu lá em cima da caixinha lá, dá pra ver? Dá, né? Ó, eu boto... Ah, eu quero procurar a main, que é a VDD main, que é a malha principal. Eu digito aqui, ó, só main, ó. Main. Aí lá já me abre tudo que tem main, ó. Ah, eu quero só a VDD main. Clica em cima dela, olha ali. Ele já abre tudo. Tudo que é VDD main, ele já abre. Então fica muito mais fácil, né? Ah, eu quero injetar tensão na VDD main. Vai lá, digita main. Qualquer um desses componentes aí, você vai injetar tensão. Normalmente, se a placa estiver aberta, a gente usa interposer, que é mais fácil para não errar. Ou o componente sempre maior, normalmente capacitor. Ó, não vai em bobina, que normalmente bobina é fechada, é blindada. Mas a gente escolhe um capacitor grande, ó. Aqui, ó. Por que a gente escolhe um componente grande? Para você não injetar em dois ao mesmo tempo. Porque se você escolhe um pequeno, esse pequeno está próximo de um, eu vou injetar. O que acontece? Injeto tensão e outra malha, um exemplo. VDD main, gente, suporta aí em média 4.3 volts. Aí vai que do lado dela tem um capacitor de 1 volts. Aí eu vou injetar a tensão de 4 numa malha de 1, acaba com a placa. Então tem que tomar cuidado também na hora que for injetar a tensão. Beleza. Os test points também pode injetar tensão. Pode também. Também pode ser um ponto de você injetar tensão. Pode sim. Ah, esquecer do J, né? O J, galera, são os nossos conectores FPC. Esses carinhas aqui. Tá? Cada terminal desse, cada pino desse aqui, normalmente vai te levar em um setor. Ou a um determinado local. Às vezes a gente vai ter mais de um levando ao mesmo local. Exemplo, clico na malha, acendeu 2 pinos dessa malha. Pode acontecer, mas normalmente cada pino desse aí te leva a um local, a uma malha diferente, no caso que eu quero dizer, né? Normalmente pode levar ao mesmo componente, mas com ramificações diferentes, com encanamentos diferentes, tá? Levam o mesmo componente, mas com malhas diferentes, lugares diferentes. Ok, esses pinos aqui, galera, tem que ficar muito atento, porque às vezes eles podem estar amassados, com sujeira aqui dentro, mal soldado, oxidado, né? E às vezes você deixar de reparar ou em mexer em outra coisa por uma falha simples. Então tem que fazer uma análise visual bem legal nesses conectores, tá? Às vezes os pads também podem estar meio descolados. Pode. Normalmente aqui na ponta aqui, ó, quando oxida, eles dissolvem. Ele solta da placa, porque a corrosão, a oxidação, ela corrói a placa e solta a solda, tá? Então tem que ficar muito atento, principalmente com placa molhada, certo? Ponto dos FPC quebrado. Porque isso aqui também tem função, né? Aham. Então às vezes ele quebrado pode barrar alguma coisa, A própria linha negativa mesmo, né? né? Isso aqui, galera, ó, a gente chama de BS. Por que BS? B de bola, S de sapo. Board Screw. Parafuso da placa. Aonde vai o parafuso?
Aqui tem que tomar muito cuidado, né? Tem uns cavalos que colocam os parafusos que não, tu é louco. Né? Tem uns caras que não tem noção de tamanho de parafuso não, tá? Normalmente nesses buraquinhos aqui, galera, que a gente consegue ver a placa que fica preto, tem umas que você vê que atravessa a placa. Você vê que se você botar na luz assim, se eu botar um parafuso maior, ele não vai danificar. Mas tem uns que é fechado. Aqui um exemplo. É só mic. Ó, esse aqui é fechado, ó. Ó lá, eu consigo ver a placa. Então é só olhar o tamanho disso aqui e olhar o parafuso que eu tô colocando. Se você tá vendo que o parafuso é maior que esse trem aí, qual que é a chance da merda? Gigante, né? Gigante. Então normalmente nesses BS sempre são os menores parafusos. Sempre são os pequenininhos. Aí lógico, tem lugares, que não é o caso dessa placa aqui, nessa placa aqui todos vão bater na placa, ó, não tem um livre, tá? Todos são vedados, ó. Então todos aqui são parafusos pequenos. Algumas placas vai ter uns que atravessam. Um exemplo, aqui, ó. Ó, esse aqui eu consigo ver o outro lado da placa lá, ó, lá embaixo lá, placa. Ó lá, eu consigo ver o papel toalha. Aí beleza, mas se eu colocar esse parafuso aqui, um exemplo, se fosse, né, que atravessasse até lá embaixo, aqui, eu vou atravessar a placa também. E eu já peguei placa assim, tá? Os caras atravessaram a placa. O parafuso estava no outro lado. No outro lado, não. Aconteceu com o J7, chegou lá na assistência com 3 marcas de parafuso no LCD, do parafuso É isso mesmo. Então tem que tomar muito cuidado. Rafa, você falou dos conectores aqui, né? Um exemplo, se tá torto, como que a gente faz para desentortar? Simples, galera. Você vai pegar um bisturi de número 11. Com a pontinha aqui. Esteja limpo de preferência. Ó, com a ponta, não com a parte que corta. Com a parte que não corta, eu vou lá, ó, lá dentro do conector e empurro ele para dentro, ó lá. Ó lá, apareceu. Vou lá e empurro ele para dentro, ó. Apareceu. Ó lá. Só empurro ele para dentro, ó lá. O que eu faço isso? Dou mais pressão no conector. Não precisa enfiar a espátula por trás dele, pegar uma pinça, apertar. Não precisa, olha que simples. Com a ponta. Aí. E olha que rápido que eu faço. Aí. Aí. Ó. Olha a diferença de um lado pro outro. Então se você está desconfiado, esse conector parece que está estranho, parece que não está dando pressão, faz isso. Dá bastante pressão para você conectar a tela. O que acontece muito? Não dá bateria. O cara conecta da bateria, fica escapando. Conecta, escapa. Cara, vai lá no FPC da bateria e faz a mesma coisa. A bateria não vai mais escapar. Porque às vezes você fica passando um trabalhão, ó. Lá no grandão. Apertei. 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 Apertei a linha de dados também, não pode esquecer dela, né? Ó, pronto. Ok. Agora eu vou colocar o conector da bateria, vai ficar preso, não vai ficar. Puf, 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 escapando. Quer ver? Você fica. Conecta, escapa, conecta, escapa. O dock de carga. Tem um dock de carga que é horrível, um exemplo do 8. Do 8 depois você troca e fica levantando, levantando. Vai lá no conector do dock e faz a mesma coisa que eu te falei. Aperta, aperta, aperta. Aperta. Aqui os grandão também, né? Não pode esquecer. E vai fazendo em todos. Pronto, travou o conector. Travou o conector. Mas sempre faça isso no último serviço que você fazer. Porque se você ficar conectando, desconectando, conectando, desconectando de novo, ele vai enterrar de novo. Então sempre a última coisa que você vai fazer, você fala, agora eu vou montar o FPC, já vou entregar. Desentorta, já para ficar o conector ali preso. Porque se você ficar tirando e colocando, querendo ou não, vai perder a pressão. Porque você está gerando pressão e automaticamente, a hora que você conectar o FPC vai dar uma aberturinha nele. Né? Então vai ficar firme, mas se você ficar tirando e colocando, você vai ter que fazer o mesmo processo. E aí se você repetir várias vezes o mesmo processo, pode quebrar o pino. Aí você vai ter que trocar o conector. Tá? Mas beleza. Então isso também é válido, né, para firmar o FPC. Galera, aqui já que a gente está aproveitando a drawing, né, aberta, o que a gente consegue ver aqui em alguns pontos? Primeiro,
aqui, esse componente grandão aqui, a nossa memória NAND. Tá? Normalmente ela vai ter sempre iniciais ou própria marca. TSB vem de Toshiba. Então eu sei que a marca dessa memória é Toshiba. A gente vai ter memória da Samsung também nos iPhones. Tá? SanDisk a gente também tem. Tá? Então a gente vai ter algumas marcas de memórias, né? Skynix relacionadas ao iPhone. Então não usa só um tipo de memória, só uma marca. Pode ver que até Samsung ele usa. Então até as maiores marcas se unem para fazer, né? Uma ajudar a outra. Tá? Apesar da concorrência que tem de vendas, mas na parte de fabricação, uma ajuda a outra também comprando. Tá? A tela da Samsung também, a LG também fabrica algumas telas da Samsung, a Samsung, do iPhone, né? A LG fabrica para o iPhone, a Samsung fabrica para o iPhone. Tá? Beleza. O que essa memória aqui ela armazena, galera? Os dados do cliente. Foto, música, vídeo, todas as mídias. É um HD do seu computador. Então, se ele armazena as mídias, ele também armazena o sistema operacional. Então, a memória NAND, tá? Ela armazena os dados do cliente e também o sistema operacional do aparelho, tá? Além disso, ela também leva as informações do celular. Como assim informações do celular? O serial number de cada periférico e até da própria placa. Então, dentro da memória, além, é como se fosse uma partição do Windows. C dois pontos, D dois pontos, E dois pontos, enfim. Então, cada partição dessa vai acoplar um tipo de informação. Tem a parte do sistema operacional, eu tenho a parte dos dados do cliente e também tenho as partes, né, que eu acabei de falar para vocês, o serial number dos periféricos e da placa. Então, ela tem uma partição com todos os seriais. Ah, qual que é o serial number da bateria? Qual que é o serial number da tela? Qual que é o serial number das câmeras? Qual que é o serial number da própria placa? Então tem tudo lá. Tá? E isso, gente, essa partição, ela é fundamental, essa que eu acabei de falar do serial number, para a ativação do aparelho. Lá também eu vou ter os endereços MACs, de Wi-Fi e Bluetooth, que são as numerações dos móveis. Tá? Então, se não tiver essa informação dentro dessa memória, o iPhone não ativa. Ele passa software, sem erro, só que ele não ativa. Ou seja, eu fico lá na tela do Hello, boto Brasil, português, boto Wi-Fi, começa a rodar e BUM! Não foi possível ativar esse iPhone. Normalmente, quando é dados da memória NAND, o triângulo vai acender em vermelho. Porque quando ele dá erro, aparece um triângulo. Quando o triângulo está em vermelho, normalmente é os dados da memória que estão incorretos. Quando ele está azul, aquele triângulo, é que é algo relacionado à rede. Ou seja, o e-mail ou radiofrequência. Tá? Normalmente por falta de e-mail. Então, quando ele dá falha de ativação com o triângulo vermelho, dados da memória. Ou seja, alguém mexeu na memória e inverteu os dados e fez lambança. Quando ele acende em azul, significa que você tem algum problema de RF, de radiofrequência. Ou seja, não tem e-mail aparelho, algo do tipo. Lembrando, gente, que o e-mail não está dentro da memória, tá? O e-mail, ele está relacionado a baseband, que é outro componente da placa. A baseband, gente, é um processador de radiofrequência. A gente tem o nosso processador lógico, que é esse aqui, né? No caso do 11 é o A13, tá? Então hoje a gente já tem o A16, A17. Então esse aqui do 11 é o A13, certo? Então o A13, galera, não tem troca. Aliás, nem o processador tem troca, né? O A13, A12, A11, A14, A15, A16, não tem troca. Processador de iPhone não se substitui. Ele é único. E ele vem casado de fábrica com a baseband. Aqui. Essa aqui é a baseband. Ó. No caso, essa aqui é Intel, ó. Baseband Intel, tem o símbolo da Intel aqui, ó. A baseband e o processador, gente, eles vêm casados de fábrica. Então não há substituição para eles. Tá? Não tem como trocar. Sem separação. Se quebrar, acabou. Se tá em curto, acabou. Pode entregar o aparelho. Ah, Rafa, o aparelho liga sem baseband? Liga. Se eu tirar a baseband e ligar o aparelho, funciona, só não vai dar e-mail. E se o aparelho estiver na tela de ativação, nunca mais vai ativar. Mas se ele já estiver na tela do usuário, continua funcionando, só que sem 2G, 3G, 4G, sem e-mail. Tá? Mesma coisa o processador. Se eu trocar o processador, ele não liga.
Se eu tirar o processador, ó, ele não liga. Mesma coisa entre aspas, né? Ao contrário, no caso. Sem baseband liga, mas sem processador não liga. Ou seja, quebrou o processador está em curto, pode entregar o aparelho. Não tem mais o que fazer. Tá? Pode entregar. Então, esses componentes aqui, gente, eles são resinados. Tanto a baseband quanto a CPU. Em todos os iPhones, eles são resinados. Todos. O processador é resinado em qualquer um. A baseband é a partir dos 7. 6 e 6S, a baseband não é resinada. Tá? São os únicos modelos que não são resinadas. 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus. A partir dos 7, todas já tem resina. Se você pegar uma baseband sem resina, significa que ela já foi mexida. Já foi mexida. Todas têm. Tá? Ok. Então, a NAND, Rafa, ela pode ser trocada? Pode. Pode ser substituída. E é onde a gente oferece o upgrade de memória para o cliente. Ah, o aparelho do cara é 32 ou 64. Eu posso passar para 128, 256, 512, 1 tera. Depende da possibilidade que esse iPhone dá. Rafa, mas eu reprogramo a memória dele, eu consigo aumentar a memória, eu troco. Não, tem que trocar, gente. É igual HD de computador. Eu não faço 128 passar para 256 em configuração. Tá? O chinês faz. Aqueles pendrive. Que você vai comprar de 1 tera, que você vai botar só cabe 2 GB. Faz ao contrário. Eles conseguem mudar as informações. Aquele Samsungão lá, paralelão É, também. 256 GB, só tem o sistema dentro, é 150 GB que estava sendo usado já. Então eles burlam, né? Mas para iPhone, galera, tem que trocar memória. Tá? Lembrando, se você vai fazer o upgrade de memória, gente, tem que fazer o backup antes no iTunes ou no preço do backup das informações do cliente, se ele querer, né? Porque o que acontece? Vocês vão ver lá na programadora, quando a gente entrar mais na programadora, vai estar lá backup na programadora. Ah, a programadora vai fazer o backup da memória e vai colocar em outro, mas não é backup dos dados. O iOS, os dados do cliente, essa partição o programador não copia. A única partição que a programadora copia é a dos serial numbers, que é a que precisa para ativar. Então, quando você faz o upgrade de memória, automaticamente o iPhone não liga na hora. Ele já entra em DFU para você passar o software. Tá? Então, outra informação importante é que só é até o 11 Pro Max que você precisa de programador para fazer o upgrade. iPhone 12 em diante é só trocar a memória, não passa software, mais nada. Rafa, você está me dizendo que eu tenho um iPhone 12 lá, 64 GB. E eu tenho uma sucata de um 12 lá, que é 256. É só tirar a memória de um, colocar pro outro e passar o sistema. Exatamente. Não precisa configurar nada? Nada. Não precisa copiar nada? Nada. Tá, mas e os dados dentro da memória? Não fica mais no iPhone 12 na memória. Tá tudo acoplado ao processador. Tá? Então iPhone 12, 13, 14, 15, para fazer o upgrade é só substituir a memória. Mais nada, e passar software, né? Então não precisa de programador. Tá? Facilitou, né? Facilitou por um lado. Pro outro, deu ruim. Por quê? Porque a partir do 12, a gente não troca mais módulo Wi-Fi. Até o 11 Pro Max, o Wi-Fi está em curto, eu substituo. Beleza, vai embora. Mas a partir do 12 em diante, não. Se o Wi-Fi deu problema, por exemplo, o Wi-Fi está em curto, acabou. Se for solda fria nele, rebalem, tudo bem, resolve. É o mesmo módulo, mas não posso trocar. É um casamento. É um casamento. A Apple fez um casamento aí de processador, baseband e Wi-Fi agora. E não tem solução ainda, desde o iPhone 12. Desde o iPhone 12 não tem como trocar ainda o módulo. Tá? Estragou, já é. É comum? Não. A nossa sorte. A maioria das vezes é solda fria na junção. Que você está aprendendo na primeira aula. É abrir, rebalar, juntar e bombar. Chegou o iPhone 12 para cima, não deu bom. É, aí normalmente ela tem um problema. O próprio módulo dele. Beleza. Bom, então a NAND eu posso trocar. Se ela tiver queimada, eu também posso trocar. Tá? Se ela tiver queimada, eu perco os dados de ativação dele. Do 11 Pro Max para baixo, né? Por exemplo, eu tô com 11 Pro Max com NAND queimada. Como que eu sei que a NAND está queimada? Porque eu tirei ela, porque a gente vai aprender, vai chegar no setor de NAND, botei na programadora. A programadora não leu. Se a programadora não leu, porque está com problema. E agora que você precisa dos dados ali dentro? Senão a não ativa nunca mais.
a gente vai fazer um serviço chamado GSX. G de gato, S de sapo, X de Xuxa. Isso aí vai fazer o quê? Recuperar os dados na memória via servidor. Tá? Depois a gente vai mostrar também para vocês como que faz isso. Tá? Então se a memória estiver queimada, eu tenho que fazer essa consulta GSX para poder ativar o aparelho. Lembrando, até 11 Pro Max. Do 12, se a memória estiver queimada, pouco me importa. Eu coloco outra, passo o software e ele vai ligar normalmente. Beleza. Então essa é a memória, CPU, baseband, tá? Aqui eu tenho Wi-Fi, que eu estava falando para vocês, aqui é do 11. Então ele tem substituição, ó, tamanho do módulo também, e é resinado, tá galera? Todo Wi-Fi em qualquer placa é resinado, todos, do 6 ao 15 Pro Max. Todos são resinados, tá? Por isso que na primeira aula a gente sempre faz remover componente resinado e sem resina, porque vocês vão precisar usar bastante. Beleza. Bom, então a nossa introdução da JC Draw, hein, galera, praticamente é isso aqui, tá? Já deu para dar uma boa navegada nela aqui, aprender algumas coisas a mais, tá? Mas o software, galera, ele não tem segredo. Esse é o JC